Você sabe fazer uma boa avaliação do salto vertical? Essa é uma pergunta que é recorrente, né? E geralmente é uma pergunta que a gente mesmo se faz, né? Não é uma pergunta para afrontar ninguém, não. É uma pergunta que nós, como avaliadores, a gente sempre tem que se fazer. Quando a gente vai pensar aí na avaliação do salto vertical, a primeira coisa que a gente faz é avaliar a altura, né? É sempre fazer as comparações com relação à altura que o sujeito alcançou num determinado dia, instante, seja lá o momento que for. Mas se você trabalha só com a altura do salto vertical, você pode ter certeza que está deixando, vamos dizer que deixando a desejar na avaliação do salto. Porque a gente precisa avaliar outras variáveis também que são envolvidas além do salto vertical. Porém, é lógico que não é uma coisa tão simples, né? Porque dentro da avaliação de salto vertical existem vários fundamentos que a gente precisa dominar para poder realmente fazer uma boa avaliação e poder usar os valores de altura de salto da melhor maneira possível. Um desses fundamentos é saber exatamente, conhecer a curva de força, né, a curva de força de reação contra o solo de um salto vertical. Então, por exemplo, você está vendo aqui, aqui a gente tem a curva de força, né, de um contramovimento, onde eu tenho aqui algumas bolinhas, cada bolinha dessa daqui é um ponto específico dentro da análise de salto vertical. Então, tem início do movimento, eu tenho máxima velocidade na fase excêntrica, início da frenagem, início da fase concêntrica, ponto de maior força, ponto de maior potência, ponto de maior velocidade, take-off, né, que seria a saída aí do solo, né, ponto de maior alcance aí do que a gente chama aí de altura máxima, ou altura de deslocamento do centro de gravidade, centro de massa que seja, né? Retorno ao chão, retorno à posição inicial, fase de aterrissagem e por aí vai. Então esses pontos eles servem para a gente poder definir algumas fases dentro do salto. Então aqui eu tenho uma figura, né? Onde eu tenho aqui em azul, verde, vermelho, laranja aqui, né? Algumas fases. Então eu tenho aqui fase excêntrica, né? Que seria a junção dessa faixa azul com essa faixa verde. E aqui eu tenho a fase concêntrica. Então isso daqui, esses pontos que eu acabei de falar, eles servem para a gente poder definir cada uma dessas fases. Quando a gente vai fazer uma análise de salto, uma coisa que geralmente eu falo aí para o pessoal que trabalha aí com a gente, que a gente sempre está conversando, é que o salto vertical, o sujeito quando ele faz um salto vertical, a curva de reação contra o solo, a curva de força de reação contra o solo, é como se fosse uma impressão digital do salto vertical. Então, se o sujeito fizer 10 saltos, muito provavelmente aquele comportamento de força de reação, né, contra o solo, ele vai ser sempre muito parecido. Então, se ele tiver com algum tipo de falha, em todas as repetições ele vai mostrar aquela falha. E se a gente não conhece isso e não consegue enxergar isso, no treinamento ele também vai fazer. Ou seja, quando a gente está treinando, a gente está treinando também para ele fazer errado, né? Só que a gente não está vendo isso. Então a gente precisa entender um pouquinho de força de reação contra o solo para poder realmente fazer uma boa avaliação do salto vertical. E dentro dessas fases aí que eu mostrei para vocês, isso aí é a laranja, a verde, a azul, eu tenho vários pontos, né? Então isso daqui é o que a gente chama aí de raio-x do salto vertical, né? Que é a taxa de desenvolvimento de força, em que momento que isso aconteceu, quais são as maneiras que a gente tem para calcular essa taxa de desenvolvimento de força, como que eu sei o que é fase excêntrica, o que é fase concêntrica. Então isso daqui é uma coisa fundamental se você tem a pretensão de realmente fazer uma boa avaliação do salto vertical. E uma outra coisa que a gente precisa entender também é quando a gente vai fazer uma avaliação de salto vertical, a gente precisa entender o que realmente aquele equipamento, aquele dispositivo que a gente está usando, o que realmente ele está medindo, né? Se ele está medindo força, se ele está medindo tempo, o que realmente que ele mede, para poder realmente ter alguma
poder fazer algumas interpretações. Uma outra coisa, um fundamento, isso aqui realmente é um fundamento, né? A gente pode dizer que realmente isso aqui é fundamental dentro de todo o processo de avaliação, não só do salto vertical. Mas do salto vertical, uma bibliografia básica, então todo o processo de avaliação você tem que ter bibliografias básicas, consultar a origem dos conceitos que a gente trabalha. No caso aqui do salto vertical, uma bibliografia básica é esse livro aqui do professor Bosco, Carmelo Bosco, né? Então, se você trabalha com salto vertical, você tem a obrigação de conhecer, de ter esse livro. Tá? Então, isso daqui é fundamental. Porque senão corre-se o risco, não sei se você já ouviu aquela brincadeira, né? Antigamente que tinha, né? Não sei se tem agora. Bom, quer dizer, tem, né? A gente pode fazer essa brincadeira, que é o telefone sem fio. Ou seja, a gente falava uma coisa para uma pessoa, essa pessoa repetia essa frase para outra, que repetia para outra, sempre ali ao pé do ouvido. Depois que passou, sei lá, quantas pessoas, para 10 pessoas, a frase inicial, ela era total, aliás, a frase final ficava totalmente diferente da frase inicial. Então, por quê? Porque no meio do caminho vai tendo ruído e algumas informações vão se perdendo. E a mesma coisa dentro do processo de avaliação. Então, se a gente não olha sempre lá a bibliografia básica, dificilmente a gente vai conseguir fazer interpretações dos artigos que são mais recentes aí, de uma maneira realmente que seja adequada. Então, esse daqui é uma bibliografia que eu realmente indico aí para o pessoal que está trabalhando com salto vertical. Então, eu sempre recebo aí o pessoal que tem dúvidas com relação a alguma coisa de salto, e uma coisa que eu pergunto é se ele já leu esse livro, né? Só que, por incrível que pareça, a maioria do pessoal que me consulta acaba não conhecendo. Mas isso daqui realmente é leitura fundamental. Então, se você trabalha com salto vertical, já vai atrás desse livro. Se você tiver alguma dúvida, manda um e-mail para a gente aí, que aí eu te passo aí onde que você pode estar conseguindo essa bibliografia também. É óbvio que o salto vertical ele faz parte aí de uma infinidade de coisas que a gente tem que trabalhar dentro do processo de avaliação. Então, são dezenas de variáveis aí que a gente tem que montar um quebra-cabeça. Mas a gente precisa entender um pouquinho aí do salto vertical. Para isso, eu criei aí já tem coisa aí desde o primeiro semestre do ano de 2020, aí, né, que a gente está com o programa Avaliador de Alta Performance, que é um conjunto aí, uma reunião de profissionais que trabalham aí dentro da avaliação. Tem bastante gente aí fera mesmo no assunto. E uma das coisas que a gente trabalha dentro desse programa é o salto vertical, né? Então a gente já tem bastante aulas, tivemos vários encontros aí dentro desse programa. Não só de salto vertical, mas como análise de gases, treinamento baseado em velocidade, determinação de potência, teste de campo, teste de laboratório, diferentes protocolos, e aí por aí vai. Então a gente trabalha bastante com a temática aí de avaliação. E uma das coisas é realmente o salto vertical. Só de salto vertical a gente já tem bastante conteúdo dentro do nosso programa Avaliador de Alta Performance. Esse é um programa que não fica aberto constantemente, a gente abre aí eventualmente. Possivelmente eu devo abrir vagas aí nos próximos dias, junto com um evento aí que a gente faz, é um evento aí na área que hoje o pessoal faz bastante, né, que é uma tecnologia de lançamento, né? A gente faz lá 3 ou 4 aulas e no final dessas aulas aí a gente acaba abrindo inscrição para o curso. Então, se você tiver interesse aí, depois você pode consultar aqui as nossas redes sociais aí no YouTube, Facebook, Instagram, Telegram, na página aí do Dicas de Protocolo, né, dicasdeprotocolo.com.br. Não sei quando que você vai estar vendo esse vídeo aqui, mas se você tiver interesse, lá tem possivelmente vai ter algum evento ali que você pode fazer a sua inscrição. E geralmente após esse evento a gente abre inscrição aí para o programa Avaliador de Alta Performance. Aí você dá uma olhadinha lá. Então, se você tiver realmente interesse,
Dá uma olhadinha lá e a gente se vê num próximo vídeo aí. Um abraço.